Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma grande alegria, uma satisfação ter você aqui conosco neste projeto de aulas especiais do Damásio Educacional. Eu me chamo Alexander Zakimi, sou professor aqui do Damásio e vou fazer a apresentação desta aula especial, que hoje vamos tratar de um tema muito importante, um tema relevante, um tema da ordem do dia, que é voltado, portanto, para o compliance. Já ouviu falar do compliance? Pois é, nós vamos trabalhar este tema hoje com o nosso palestrante, o nosso convidado, e que é uma alegria, uma grande satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Damásio Educacional, Dr. Kleber Izzo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Para mim, mais uma vez, uma alegria, uma honra estar com vocês aqui na TV Damásio. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, a honra, o prazer, uma grande satisfação toda nossa aqui da TV Damásio, o seu canal do direito no YouTube, você já sabe disso. E deixa eu te perguntar uma coisa, você que está nos assistindo, você que acessou esta aula para verificar este tema de sua importância, que são as investigações internas de compliance, né, a questão das investigações especiais tratadas aí pelo compliance. Você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não? Não, então imagina, para tudo! Não, inscreva-se agora mesmo no canal da TV Damásio. E aproveita, quando você fizer a sua inscrição, já clica ali no sininho ao lado para você ser notificado, ser avisado de todas as apresentações, todos os vídeos do canal da TV Damásio. Aproveita também, já que você está aí, gostando desta palestra, portanto, dá um like ali ao lado para todos nós, porque nos ajuda a propagarmos esta palestra, esta aula especial de hoje para muitas pessoas. Conto com o seu carinho, com a sua participação aqui conosco. O nosso palestrante de hoje, Dr. Kleber Izzo, é advogado, professor e escritor, pós-graduado em Direito do Trabalho, especialista em liderança sindical e empresarial pela FGV, também tem MBA em Gestão de Pessoas pela FIA da USP. Tem mais de 25 anos de experiência em RH e compliance em empresas como Sky, Jaguar Land Rover, Grupo Eco Rodovias e Ford Motor Company, na qual coordenou a área de investigações especiais na América do Sul por 6 anos. Técnico de segurança do trabalho, foi professor do SENAC, por 12 anos. Também é membro das comissões de compliance da OAB, aqui de São Paulo, e também do Instituto dos Advogados de São Paulo. É diretor de recursos, é diretor do grupo de RT na ABPRH, 2017 a 2019. Foi diretor de Relações de Trabalho do Ministério da Economia de 2019 até abril de 2021. E é head em Recursos Humanos. Uma grande alegria, uma grande satisfação receber o professor Dr. Kleber Izzo e amigo também de longa data para todos vocês neste tema importantíssimo, investigações internas de compliance. Dr. Kleber, tem a palavra para a sua exposição, à vontade. Muito obrigado mais uma vez, Alexander. Bom, já queria aqui de antemão fazer os meus agradecimentos e começar aqui, Alexander, compartilhando um material que eu preparei com muito carinho para dividir com o nosso público aqui. No tema das investigações especiais, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Perfeito. Então, quando a gente fala de compliance, né, dessas questões, lembrando ao público, né, nós gravamos uma aula recentemente falando das questões das relações de trabalho, como é que é isso dentro das empresas, né, como é que o RH tem se comportado vamos dizer, nessa parceria com a área de compliance, com a área jurídica. E nós dividimos em 2 temas. E hoje nós vamos falar especificamente sobre essas questões das investigações especiais, né? Poxa, como é que é, professor? Eu recebo uma denúncia, eu trabalho na área de compliance ou no jurídico, e aí, como é que eu faço? Né? Acabei de receber uma denúncia, e aí? Apuro, não apuro?
mando para quem? Então, hoje, nós vamos tratar deste tema muito importante aqui. Bom, como o professor Alexander, né, gentilmente já falou aí um pouco do meu currículo, né? Aqui é mais para um breve currículo da minha passagem. Então, pessoal, eu queria principalmente dividir com vocês, né, um pouco da minha experiência ao longo desses anos aí em diferentes empresas, diferentes segmentos também, né? É importante a gente falar que, você fala, não, mas é RH. Mas, gente, RH, né? Não é porque é RH que é tudo igual, mesmo, da mesma forma que é do departamento jurídico, né? Cada segmento ele tem a sua particularidade, ele tem um pouco de característica, né? Que faz com que esse segmento seja diferenciado, sim. Bom, gente, aqui eu sempre coloco esse slide, né, para fazer o que a gente chama de disclosure, né? O que é o disclosure, né? É mais para uma informação, uma segregação, né? Dizendo o seguinte, olha, o que eu vou falar aqui, obviamente que são com base nas minhas experiências, nas minhas opiniões pessoais, né? Eu não estou falando em nome de nenhum dos meus empregadores, né? Também nenhuma das associações que eu faço parte, nada disso. E, claro, né, gente, o objetivo aqui compartilhar minha experiência, compartilhar a vivência, trocar um pouco de informação aqui com vocês. Desde já, um excelente treinamento, uma ótima aula a todos nós, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, né, gente, é aquela questão da expectativa versus a realidade, né? Isso é muito interessante, porque tanto para nós, né, independente da área que a gente esteja, ainda mais você aí que está estudando e querendo entrar para o mercado de trabalho, você está cheio de expectativa, né, a tua expectativa está lá em cima. E, obviamente, depois você entra para o mercado de trabalho e você fala, não era bem isso, né? Então, não raramente a gente tem esse choque, né, de realidade entre o que é almejado, né, aquilo que a gente planejou, e o dia a dia de trabalho nosso. Bom, falando um pouquinho sobre essa questão da corrupção, né, gente? Esse slide eu mostrei na aula anterior e fiz questão de repetir, e vocês estão percebendo que cada vez eu coloco mais temas aí. Por quê? Porque a preocupação é a seguinte, a corrupção ela tem aumentado, e aí cria um alerta, né? Tem até alguns indicadores que trazem isso, e discutindo com alguns especialistas aí essa semana, a gente estava debatendo, né? Falei, pô, mas espera aí, será que a corrupção aumentou? Ou a percepção, né? O fato da gente estar cada vez mais divulgando, cada vez mais falando do tema, a gente está descobrindo, né, essas fraudes, essas evidências, os casos de corrupção, né? E vou dizer que nós chegamos a uma primeira conclusão, que é esse segundo caso, né? As empresas estão, sim, de fato, muito preocupadas com isso, as organizações em geral, né? Não estou falando só em governos, não. Pode ser até uma ONG, né? Se tem uma ONG que tem alguém lá que está fraudando, poxa, a imagem dessa ONG é que está sendo prejudicada, né? Bom, aqui, gente, eu trouxe esse slide para falar o seguinte, a questão dos valores, né? Olha que interessante. Cada vez mais a gente tem identificado o aumento no número de multas. Então, aquelas multas que antes tinham um valor irrisório, não muito significativo, hoje já está mudando, né? E aqui peguei como exemplo, né? Isso aí foi uma publicação da própria revista Veja desse ano. Olha que interessante, gente, ó, os Correios aplicaram as maiores multas, 7, né? Então, a gente está falando aí de 27 milhões. E uma questão interessante é que sempre é na casa dos milhões, né? Os valores sempre são exorbitantes quando a gente fala de multa, né? E aqui, uma outra informação é o seguinte, quando a gente fala em corrupção, dá a impressão que está muito longe da gente, né? E eu trago esse assunto para a nossa realidade, né? Como é que a gente se comporta? Será que isso, de fato, está só nas grandes empresas, nas grandes corporações, ou está na nossa conduta? Está no nosso comportamento? Como é que você aí, né? Será que você já fez alguma ação que não foi tida como
ética, né? Alguns dizem aética, né? Sem ética, ou antiética, né? Contra a ética. Peraí, como é que está? Então, é mais uma reflexão para ver que tudo começa no nosso comportamento, né? Todos nós, de fato, temos sim uma cota de responsabilidade nesse cenário, né? Seguindo aqui, então, olha, a corrupção preocupa o mundo, ela tem sim tido uma forte influência internacional, tá, pessoal? Não é privilégio do Brasil, não. Esses 3 dias que se passaram, ontem fechou, né, um seminário internacional falando sobre isso. Eu tive a felicidade de participar falando da questão do assédio moral, que é uma outra forma, né, que tem assim corroído, tem doído para muitas empresas, mas isso tem sim tido um papel fundamental de atuação da área de RH, da área jurídica e também agora, né, vamos pegar um nome mais, vamos dizer assim, com viés internacional, que chama compliance, né? Mas no Brasil, só para fazer um paralelo a vocês viram pelo meu currículo, que, né, dos últimos 27 meses, eu estive à frente aqui no Ministério da Economia. E no Ministério, a gente não usa o nome compliance, nós usamos o nome integridade. Então, se vocês forem pesquisar no site da CGU, do TCU, o próprio site da Comissão de Ética da Presidência, né, onde eu tive o privilégio de fazer parte também de um grupo de trabalho, lá nós usamos o nome integridade, né? Então, nós não usamos o nome compliance, mas é uma evidência que a gente tem tido, né? Bom, as multas estão elevadas, e olha que interessante, gente, a questão das prisões. Porque aquele primeiro momento, né, você fala, eu pago a multa e acabou. Só que, gente, não é isso, hein? O que tem acontecido, e a gente tem visto, né, várias cenas aí ao redor do mundo, são pessoas em diferentes níveis, diferentes setores, sendo presas, né? E isso sim tem mexido com as pessoas, porque quando a gente fala em privação de liberdade, né, opa, calma aí, não é só pagar. Bom, um outro ponto, perdão, é a questão dos acordos, né? Então, um incentivo à denúncia, né? Que são esses acordos chamados acordos de leniência, né? Alguns acordos na qual a pessoa de boa fé, ela vai lá e faz aí uma delação, né? Ela combina lá e fala, olha, eu tenho uma informação, mas eu quero colaborar, né? Ela tem parte da culpa, ou ela tem, às vezes, uma boa parte está envolvida ali naquele caso, e, de alguma forma, ela quer, vamos dizer assim, se livrar, né? Ela não quer mais continuar com aquela conduta. E aí, o que a gente tem percebido é o aumento de acordos e celebrações, não só no Brasil, com as autoridades brasileiras, mas também os acordos internacionais. Porque não raramente, pessoal, olha que interessante, às vezes a mesma empresa, ela comete um delito, vamos dizer assim, nacionalmente, né, aqui no Brasil, mas ela usa dessas artimanhas também em outros países. Então, ela vai, claro, responder por diferentes crimes, e às vezes a mesma pessoa, a mesma área está envolvida, né? Então, tem que ser, nesse caso aí, mais de um acordo. Gente, é uma questão de sobrevivência, nenhum de nós, a gente não quer estar envolvido em nenhuma empresa que tenha essa questão aí da corrupção ou do compliance, né? E aqui eu escrevo a palavra talentos, por quê? Porque cada vez mais, né, os jovens que estão chegando no mercado, vocês que estão aí nos assistindo, falam assim, peraí, eu não quero, né? Ao contrário, eu quero ter a minha imagem perfeita, eu quero trabalhar numa empresa legal, eu quero trabalhar num lugar que, quando eu falo que eu estou trabalhando naquele local, as pessoas olham e falam, nossa, que bacana, né? Então, é isso. É a gente ter a nossa imagem atrelada a um lugar bacana, né? E, para isso, tem muitas empresas fazendo o que a gente chama de pesquisa, né? A tal da pesquisa de clima organizacional. E a gente consegue captar como é que está, né? Como é que está esse ambiente? É um ambiente saudável
ou é um ambiente, o que a gente chama aí, numa linguagem mais de recursos humanos, né, uma linguagem chamada de ambiente tóxico, né, uma coisa assim, nossa, só de ouvir falar eu não quero estar. E isso, gente, tanto as pessoas quanto as empresas, no final das contas, a gente está falando em recurso, em dinheiro, né? Então, os acionistas, né, eles não querem investir numa empresa que tenha esse tipo de conduta, né? Pode perceber, aliás, ao contrário, a primeira coisa que as pessoas fazem é, opa, aquela empresa ali não está muito bem, ele vai e tira o dinheiro, ele não vai investir o capital dele no lugar onde ele pode ser prejudicado. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Fazer nada nunca é uma opção para nós, principalmente para quem atua na área do compliance, tá? Bom, antes de chegar na área de investigação, é importante dizer o seguinte, né? A gente tem alguns aspectos aqui introdutórios na área do compliance trabalhista, né? Primeira coisa, o compliance ele vai muito além da legislação anticorrupção. E por que eu falo isso? Porque o compliance por si só, né? Fala assim, mas professor, o que é compliance? O que é isso? De onde vem essa palavra? Gente, compliance, assim, bem resumidamente, tá aqui, ó, é o item 2, né? Ao pé da letra, estar em conformidade com a lei. Você fala, nossa, mas isso não era uma obrigação? Será que isso já não... O que mudou? O que mudou é o seguinte, que mesmo o compliance tendo, né, originado aí nos Estados Unidos, né, a gente pega isso desde o início do século, onde nem se chamava compliance, e depois, na década de 70, com as primeiras legislações americanas, olha como é que a gente vai evoluindo, né? Para quem é do segmento jurídico, né, que está aqui nos acompanhando, sabe que existe aí um tempo de maturidade para a lei. Mas para quem não é, né, para quem está nos assistindo aqui, é importante saber que, peraí, como é que eu estou, né? Então, essa questão de seguir a lei, do compliance, chegou no Brasil só em 2015. Nossa, professor, 2015. Sim, ela chegou por meio da lei, né, em 2013, mas só por meio de um decreto é que ela foi a 12843, depois somente por meio do decreto que ela passou a vigorar. Nossa, então de 2015 até hoje é muito novo. Sim, é muito novo. A gente vai seguir aqui e eu vou trazer mais dessas informações para vocês. Bom, vamos lá. Professor, mas espera aí, quando que isso chega, quando que isso vira um assunto do compliance? Primeira coisa, nem tudo é compliance, gente. Vamos lá. Aqui eu coloquei 2 pontos. Primeiro deles, alto risco de dano patrimonial ou extrapatrimonial. Comentei aqui o caso do assédio moral, por exemplo. Ou então, quando nas empresas existe uma baixa aderência às leis, aos regulamentos, né, às normas internas da companhia. Então, por que eu coloquei isso, pessoal? Porque o que eu tenho visto, e as pessoas têm me perguntado, é o seguinte, falou, poxa, professor, na minha empresa, antes tinha lá um departamento jurídico, e agora tem lá compliance. E o que mudou? Eu falei, eu te pergunto, como é que era? Eu falei, não, antes era lá, sei lá, o doutor Antônio, departamento jurídico. Que legal. E hoje? Hoje é compliance. E quem está lá? O mesmo doutor Antônio. Peraí, mas então, o que eu percebo, gente? Muitas vezes as empresas elas estão simplesmente trocando a plaquinha ali da porta. E a gente tem que tomar um cuidado, porque as pessoas que estão assumindo esse cargo de compliance officer, né, chamado, ele precisa se capacitar, precisa se qualificar, ele precisa perceber que a função dele mudou um pouquinho, né? Porque senão, se ele não souber como apurar uma denúncia, se ele não souber como tratar as pessoas, se ele não souber como se relacionar e ficar muito com aquele viés legalista, simplesmente, né? Com aquela visão jurídica, e olha, gente, até a forma de escrever muda um pouco, viu? Porque às vezes a gente tem o formato, né, nosso
no jurídico, vocês viram que eu também tenho a formação jurídica, muda, né, quando a gente vai fazer um relatório e muitas vezes quando a gente vai escrever uma defesa, por exemplo. Então, tem uma pequeno ajuste necessário para esses casos. Por outro lado, na área de recursos humanos, o que acontece? Qualquer coisa que está chegando, o pessoal do RH está mandando para o compliance. Não, agora é compliance, agora é compliance. Que também é um erro. Né? Também é um erro. Poxa, mas professor, mas dá um exemplo. Outro dia eu estava dando aula e aí uma das alunas perguntou, ela falou, professor, está chegando para a gente fazer controle de acesso. Controle de acesso? Como é que é isso? Não, o RH está dizendo que toda essa parte de controle de acesso, de registro de ponto e tudo mais, é assunto de compliance. Poxa, não é, né? Assim, bem. Claro, uma coisa é você ter, né? A gente receber uma denúncia e apurar aquele caso específico por, sei lá, alguém que está fazendo hora extra mais, ou então não veio trabalhar, mas registrou ponto, essas coisas que. Mas aí é exceção. E não deixar um assunto que é típico de recursos humanos para o compliance assumir. Né? Então, gente, olha, nem tudo é do compliance. A gente precisa ter eu coloquei esses 2 itens aí como que a gente chama de red flag, né? Uma observação. E outra coisa, gente, quando eu tenho em qualquer organização onde as pessoas, existe a norma escrita lá na empresa, ou os regulamentos, e aquilo não é seguido por boa parte da companhia, por boa parte dos empregados, é um sinal fortíssimo de que a cultura daquela organização precisa ser mexida. Né? Ali a gente precisa trabalhar. Então, aí sim é uma questão de compliance. Né? Porque, por melhor que você seja, por mais competente que você seja, ou tenha sido, ou estudou e tal, e entrou numa organização dessa, e a gente vê que não há uma aderência às leis, às normas, aos regulamentos, pode ter certeza que esse lugar aí não é para você. Né? Bom, e o item 2, o que eu trago, gente? Com base na minha experiência, vocês viram aí que eu trabalhei em grandes empresas, algumas delas multinacionais, falando da tropicalização. Né? O que é isso? É quando eu tenho uma empresa multinacional, ela tem lá suas regras, suas normas da matriz, e aí o que ela quer fazer? Ela quer simplesmente pegar aquilo, traduzir e implementar no Brasil. Faz sentido, gente? Claro que não. Né? Claro que não. Ah, mas professor, mas e se for para benefício do próprio empregado? Se for para benefício... Gente, mesmo assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aquilo dentro das normas da companhia no Brasil, ver se aquilo interfere ou não na legislação local, se aquilo faz sentido para a companhia. E a gente tem vários exemplos, tá? No caso aí que eu posso citar, era simplesmente a questão da licença maternidade. Ah, mas lá é mais benéfico. Tá bom, mas eu preciso colocar isso dentro das políticas da companhia aqui no Brasil. A legislação brasileira é uma, a legislação lá na Inglaterra é outra. Então, eu não posso simplesmente copiar e colar. Né? Outra coisa, será que não vale a pena eu incluir isto na minha convenção coletiva ou no meu acordo coletivo de trabalho? Talvez valha. Então, essas particularidades, gente, que a área do compliance, a área jurídica e recursos humanos, né, no mínimo essas 3 áreas, precisam conversar, precisam estar juntas aí para evitar algum tipo de aborrecimento, tá bom? Gente, aqui é o seguinte, olha, se você for atuar na área de compliance, trago aqui para vocês 4 temas que têm chegado para a gente com muita força. Assédio moral organizacional, os vínculos trabalhistas em geral, porque agora está uma festa, né? Porque é home office, é a pessoa que não tem vínculo, é o que a gente chama de PJ, né? A pessoa jurídica prestando serviço, são as cooperativas, né? Os cooperados.
Que mais? Estagiários, né? Estagiários fazendo a função, muitas vezes em substituição a uma mão de obra, ali alguém que deveria ser efetivo, a pessoa contrata um estagiário, mas sem seguir 100% a legislação específica, né? Os terceirizados, né? Tem terceirizado aí que está fazendo a função de um empregado normal, né? Então, com todos os requisitos da CLT, né? Artigo 3º, artigo 4º da CLT. Então, peraí, e tudo isso vai gerando o que a gente chama de risco, né? Risco trabalhista, pode sim caracterizar. Então, assédio moral, grande mal da humanidade aqui, só para trazer estatisticamente falando para vocês, a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho, na última pesquisa que eles fizeram, em 2018, publicada em 2019, ela identificou, no mundo, 52% da população ativa já sofreu algum tipo de assédio moral, pessoal. Olha quanta gente a gente está falando. E isso não é, mas professor, mas isso não é só nos cargos mais simples. Não, não. Tem gerentes, executivos, coordenadores, né, todos os níveis, que, inclusive da área jurídica, né, que já sofreu algum tipo de retaliação, já sofreu algum tipo de assédio. E desse número, né, aí pegando um pouco mais de informação, 70%, 68% para ser mais exato, mulheres. Né? Então, assim, as mulheres ainda sofrem mais com isso. Né? As mulheres ainda têm, a gente, em geral, nós somos ainda, como eu posso dizer assim, a gente tem aquela questão da fiscalização e controle, a gente tem um pouco dessa discriminação ainda, estou falando só na questão, mas existem outras, né? Existe a homofobia, existem vários tipos, né? Sexismo. Então, o que a gente tem visto nas organizações é aquilo assim, na teoria, né, está lá o quadro, nossa, missão, visão, valores, porém, na prática, isso tem sido um assunto muito importante que tem chegado como nos canais de denúncia aí, tá, gente? Terceiro item, pessoal, saúde e segurança do trabalho. Olha, com a pandemia, esse assunto veio à tona, tá? Chegou muito, tem vindo muita reclamação, muita denúncia, por dois motivos. Primeiro é o seguinte, né? Vou dar o exemplo hoje aqui. Hoje eu estou trabalhando em casa. E muitos de vocês talvez estejam assistindo em casa, tendo aula em casa, trabalhando de casa. Eu digo de casa, mas pode ser em qualquer lugar, né? A gente fala home office, mas pode ser em qualquer lugar, né? Um ambiente compartilhado e tudo mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nem todo mundo tem, sei lá, uma cadeira igual a minha, uma questão aqui ergonômica apropriada. Então, as questões de ergonomia, elas têm impactado na saúde dos trabalhadores, né? E uma outra coisa, e esse tem muitas pesquisas, a Great Place to Work, que é a GPTW, tem feito pesquisas aí o mundo todo, a própria Universidade Duke fez uma pesquisa o ano passado, bem interessante, também com diversos países, e o que isso tem trazido, pessoal? Uma preocupação muito grande com a tal da saúde mental. As pessoas estão em casa, mas a cobrança tem aumentado. Né? O que a gente tem percebido é o seguinte, cada vez mais as pessoas estão assim, o WhatsApp, que virou um instrumento de trabalho, é o e-mail e muitas vezes o telefone. Então, às vezes a pessoa manda um WhatsApp, manda por e-mail, te mandei, viu, vê aí e tal. E, então a gente perdeu um pouco da noção da privacidade. Né? Às vezes até a gente mesmo acaba, vamos dizer assim, se expondo desnecessariamente. E isso tem afetado a saúde mental de muitos trabalhadores ao redor do mundo. Né? E a grande pergunta é, tá bom, e aí? Já que identificou, o que eu vou fazer? Quais são as ações que as empresas vão fazer? Agora, não adianta deixar só para a empresa fazer. O que você está fazendo? Como é que você está se comportando em relação a isso? Né? Porque, às vezes, também tem o inverso. Tem as pessoas que começam a mandar mensagem, do chefe para o empregado, é do empregado para o outro, são entre colegas. Então, perder um pouco essa noção de horário, né, de privacidade e tal, e isso
Algumas empresas já estão trabalhando, já estão tratando, limitando horários, por exemplo, evitando o WhatsApp, né? Mas a regra do jogo, pessoal, precisa estar dita. E mais do que dita, escrita. As pessoas precisam ter capacidade, precisam estar qualificadas, treinadas para poder... porque se ninguém falar nada, vai continuar desse jeito. O último item, gente, esse não menos importante e que tem chegado também é o seguinte. Aqui duas palavras em inglês, né, mas traduzindo aqui, né, know your supplier e know your employee. Deixa eu só conectar aqui a minha, por algum motivo. Conheça o seu fornecedor ou os seus fornecedores e também conheça os seus empregados, né, know your employee. Por que isso, gente? Porque tantos fornecedores estão cada vez mais próximos a gente, se relacionando dentro das companhias, dentro das organizações, sejam elas públicas, privadas, né? ONGs, por exemplo. Hoje, só para vocês saberem, nós já temos times de futebol implementando a área de compliance. Tá? Ah, mas futebol, professor? Futebol é uma coisa... Sim, futebol sim. Né? O primeiro time que implementou isso foi em 2019, final de 19, 20, posso dizer isso, foi o time do Curitiba, né? Então já tem uma área de compliance. Olha que interessante, gente, escola de samba. Pô, mas por quê? Imagina, escola de samba implementando uma área de compliance. Sim, escola de samba. ONGs, né? Por quê, gente? Porque a gente está falando de comportamento humano, né? Então, tudo acaba se relacionando, né? E, obviamente, a gente está falando de imagem. Então, conhecer os seus empregados, conhecer os seus fornecedores é mais do que necessário para a atuação na área de compliance, tá bom? Gente, vamos lá. O compliance, de fato, é uma profissão que está em alta, né? A gente falou isso, o professor Alexander citou isso muito bem no início da fala dele, mas eu preciso dizer para vocês o seguinte: primeira coisa, nós não somos a polícia, tá bom? Não sei se vocês sabem, nós não somos. Nós não somos o FBI, não somos a Scotland Yard, não somos a CIA, nós não somos a Justiça, e isso tem chegado para a gente assim, às vezes a empresa implementa uma área de compliance e ela acha que aquela pessoa vai ser o Superman, vai solucionar ali todos os problemas da companhia. E não é isso, né? Ao contrário. E aqui, gente, faço até uma ressalva para vocês. Vocês viram lá no meu mini currículo, né? Durante 6 anos, eu fui a pessoa responsável por investigações especiais na América do Sul, de uma grande corporação. Mas, mesmo assim, nós tínhamos que ter muita cautela, muita simplicidade para apurar os fatos, tá bom? Humildade na hora da abordagem. Por quê? Porque eu parto do princípio que a gente tem que tratar as pessoas como pessoas e não como cargo, né? Então, esse acho que já é o primeiro ponto. A questão do respeito, né? Então, não é partindo dos pré-conceitos, partindo da premissa de que, eu já sei que recebo uma denúncia, fulano, eu já sei, ela é assim mesmo. Não. Naquele momento, nós nem podemos. Então, tomem cuidado com a utilização dos adjetivos na hora que você vai escrever, né? Evitem os adjetivos. Tomem cuidado para que você não seja ali, vamos dizer assim, para que você não ultrapasse o limite da sua posição. E lembre, você não é, você está na posição, né? Como vocês viram, eu participei por diferentes empresas e sempre estive na posição, né? Como eu digo, né, graças a Deus eu tenho porta aberta em todas elas que eu passei e um ótimo relacionamento com todos. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse privilégio, nem todo mundo é assim. Às vezes a pessoa sai e às vezes depois não consegue voltar, né? Então, gente, na prática, o que acontece? Auditoria é uma coisa, compliance é outra, investigações é outra. Professor, o que o senhor recomenda? Eu recomendo que seja diferenciado, eu recomendo que cada um no seu quadradinho aí, né? Quem vai auditar
cuida da auditoria, quem vai trabalhar com as denúncias e tal, fazer treinamentos e tudo mais é outra, e quem vai apurar as denúncias outra. Por que isso? Para dar o que a gente chama de segregação de função, né? Confidencialidade das informações, né? E, obviamente, se é uma empresa pequena e a pessoa assumiu tudo, é um risco muito grande, sabe? Porque ela vai receber a denúncia, trabalhar no caso, e muitas vezes ela é que vai determinar se a pessoa fica ou não na empresa. E sinceramente, é um risco até para a empresa e até para esse profissional, porque e quando ele, sei lá, de repente ele recomenda que seja uma demissão, por exemplo, e o dono da empresa ou o CEO fala, não, não vai. E aí, como é que fica? Né? Ou o inverso. Né? Ou o inverso. Então, minha sugestão, né, se tiver um espaço na companhia, se tiver um espaço na empresa, é que, primeiro, as decisões sejam colegiadas, né, que as áreas sejam independentes. E, segundo, que cada qual faça seu papel, vamos dizer assim, no processo de apuração. Tá bom? Mas é isso, gente. Alguns profissionais, de fato, eles têm acumulado responsabilidades, e quando eu falo acumular responsabilidade, não é acumular cargo, função e principalmente salário, hein, gente? Não é que, então agora ele está ganhando mais. Não necessariamente. Às vezes ele está acumulando 2, 3 posições e com o mesmo salário. Né? Então, assim, isso... Você vê que olha que interessante, né? É uma coisa que só tende a comprometer ainda mais, né? Parece que não vai dar certo, né? A gente já começa a sentir aquele cheiro de que não é legal. Mas, de novo, infelizmente, em algumas empresas é o que eu tenho visto. Gente, enfim, chegamos aí ao tema investigações especiais, né? Olha lá que interessante. Primeira coisa é o seguinte, já faço aqui para você um alerta. Tomem cuidado com o nome. Investigações. Por quê? Porque, às vezes, a empresa usa esse nome de forma até, assim, muito forte, sabe? Olha, vou dar um exemplo, né? Olha que eu ligo para alguém, olha, tudo bem? Olha, aqui é o Kleber, eu estou apurando aqui estou fazendo uma investigação contra você. Acabou, né? Pessoal, o que aconteceu? Então, algumas empresas não têm utilizado esse nome, até faço aqui uma ressalva, uma observação, se na sua empresa você usa esse nome, toma cuidado. Mas professor, posso usar outro nome? Pode, você pode usar, olha, eu estou fazendo uma apuração interna, né? Estou fazendo aqui uma análise, né? Um processo sigiloso interno de verificação, enfim, para tomar um cuidado com o nome, tá, gente? Não é que está errado, não. Tem gente que usa muito bem, não tem problema. Agora, é só uma ressalva que eu faço a vocês. Vocês estão percebendo que começou aqui um pequeno barulho aqui do lado, né? Eu vou continuar aqui. Se tiver qualquer problema aí, gente, eu não sei exatamente qual dos vizinhos aqui que está fazendo um barulho aqui. Mas vou seguir a minha aula aqui, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Uma outra coisa que as pessoas perguntam sempre é o seguinte, professor, existe o chamado rito para as investigações, né? E a resposta é não. Do ponto de vista legal, as empresas fazem esse tipo de apuração, fazem as investigações, mas não há um rito, né? Para quem não é da área jurídica, né? Talvez tentando aqui, né, pessoal, tentar. Como tem muita gente nos assistindo, alguns, claro, têm a formação em direito, isso nos ajuda muito, mas o que eu quero dizer para quem não é da área jurídica é assim, precisa ter um certo trâmite, sabe, um certo caminho. Como é que eu traço isso do ponto de vista para que ele seja validado, né, para que ele tenha, para que ele seja, vamos dizer assim, tido como verdadeiro, justo, honesto, como que eu traço aquele processo de investigação.
Então, as empresas normalmente possuem isso, né? Tem lá que a gente chama de job description, uma descrição, mas na justiça, principalmente na justiça do trabalho, não tem. Então, a resposta aqui, poxa, e aí? Não é porque não existe que eu não tenho que fazer. Tem vários julgados, né? Aqui, pessoal, eu trago para vocês o seguinte, algumas observações. Primeiro deles, direito de defesa aos investigados. Esse TRT, para quem, né, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Então, aqui é só alguma evidência, né, que a gente vai trazendo. Então, gente, sempre. Mas eu trabalho numa empresa, tenho que dar o direito de defesa, professor, para a pessoa? Eu já ouvi a testemunha, já ouvi a vítima, tem um documento aqui que prova. Mesmo assim, gente, direito de defesa sempre, né? Até um princípio constitucional, né? Se a gente sair daqui da nossa esfera, partir para uma esfera maior, no mínimo, né? É o mínimo que a gente tem que atuar e que prover, né? Esse direito de defesa. De novo, eu volto lá naquela minha fala de tomar cuidados com os pré-conceitos, né? Mas eu já conheço a pessoa que o denunciado. Tá, mas nesse momento você não pode partir para nenhum tipo de pré-julgamento, não. Tá? Outra coisa, questão do sigilo, mais do que mandatório, gente. Quer atuar na área de compliance, quer ser um excelente profissional, você tem que saber manter, né? Precisa saber manter o sigilo das informações que você vai receber. Porque é o seguinte, senão também ninguém vai fazer a segunda denúncia para você. Né? Se você não souber conduzir, provavelmente você perdeu. Então, olha, restringir-se ali aos envolvidos no processo, né? De fato, prever, né? A gente até inclui ali uma política, né? De se a pessoa não seguir, aquilo lá é uma falta grave, passível, inclusive, de demissão por justa causa. Né? A questão da publicidade, né? Tanto pela vítima quanto por terceiros. Então, assim, professor, posso falar para os outros? Não pode, gente. E é o seguinte, pense que você vai trabalhar nessa informação, porque tudo que você fizer vai estar ou pode estar em juízo. Então, aquele seu relatório, aquele seu documento, um depoimento que você colheu, pode ir parar num processo trabalhista, né? No caso aqui, o meu viés está muito ligado à área trabalhista, porque o compliance hoje ele é uma função dentro da área trabalhista. Mas nada impede, se for alguém da área de apuração, vou pegar um paralelo aqui com o serviço público, da área de integridade, ou uma curiosidade para vocês, o Brasil tem hoje mais de 240 comissões de ética. Olha só, são mais de 200 órgãos públicos federais. Então, peraí, como é que isso tramita, né? São 600 mil servidores públicos federais. Então, eu preciso ter, no mínimo, uma política escrita, um procedimento, para que todo mundo trabalhe, para que todo mundo siga aquela mesma regrinha. E nas empresas não pode ser diferente, né, gente? Bom, vamos lá, seguindo aqui. As investigações, elas possuem algum rito específico, a gente já falou que não. A questão do sigilo versus conhecimento do fato pelo preposto. Quem que é o preposto, gente? O preposto é aquele que vai representar a companhia, vai representar a empresa naquele processo. Então, ele precisa conhecer. Né? Outra coisa, prova testemunhal. Muitos casos, né, pegando o exemplo aqui, se eu estou falando de um caso de fraude, por exemplo, a fraude ela tem documento. Agora, e se eu estiver falando num caso de assédio moral? Muitas vezes um assédio sexual. A testemunha, gente, é prova fundamental nesse caso. Né? A vítima e a testemunha. Aqui, de novo, eu coloco sempre alguns processos, né, alguns números de processo, TRT, né, Tribunal Regional do Trabalho, aí tem de Rio, tem de São Paulo e tal, só para que tenha uma referência, tá? Outra coisa, pessoal, que é importantíssimo saber.
Professor, recebi uma denúncia e eu percebi que aquilo lá é um crime, está acontecendo um crime dentro da companhia, dentro da empresa. O que eu preciso fazer? Eu preciso comunicar à autoridade policial? E aí, gente? Sim ou não? Como fala ou não fala? Então, olha, respondendo. Primeira coisa, né? Vamos lá. Crime, né? Crime é crime. Do portão para dentro da empresa ou para fora. Então, o que eu tenho percebido é o seguinte, em alguns casos, alguns crimes e algumas empresas, elas não querem ter a sua imagem afetada. E aí, simplesmente, o que elas tentam fazer? Resolver internamente. Ah, eu não vou comunicar à autoridade policial. Ah, não, isso aí, mas aí vai expor a imagem da companhia, vai expor a imagem da empresa. Só que é o seguinte, gente, alguns crimes perguntaram, né, professor, mas o que o senhor recomenda? Eu recomendo que, claro, aí tem toda aquela gama de crimes, obviamente, né, crimes à pessoa, tal, mas vamos dizer assim, os crimes que nós temos, sim, né, que a empresa identifica, né, até porque, olha que interessante, alguns crimes a empresa pode até ser vítima, né, vamos pensar um caso de furto, de desvio, coisas assim, a empresa é vítima nesse caso. Então, mais do que nunca, na minha opinião, se perguntarem aqui o que o senhor recomenda, eu recomendo que seja feito, sim, um boletim de ocorrência, né? Muitas vezes até para preservação de direitos, dizendo, olha, houve um caso assim, 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 dentro da minha empresa, nós identificamos, nós apuramos, né? No caso, vamos supor que identificou, inclusive, a pessoa que cometeu aquele determinado delito, notificar, sim, a autoridade policial, né? E dizer o seguinte, olha, fui vítima, eu tinha aqui, sei lá, X equipamentos e foram, sei lá, furtados aqui do meu estabelecimento e tal. Então, sendo bem honesto com vocês, sim, eu recomendo que faça. Ah, professor, mas não é a prática, muita empresa não faz. Você tem razão, é isso mesmo, muitas empresas não fazem, tá bom? Bom, necessidade de afastamento preventivo, essa é outra coisa que o pessoal pergunta também para a gente. Ah, professor, eu estou investigando um caso, recebi uma denúncia, eu posso afastar aquela pessoa para apurar a denúncia? E aí, posso ou não? Pode, gente, em alguns casos, eu até vou dizer para vocês, não só pode, como deve. Algumas pessoas, inclusive, se ele ficar na companhia, se ele ficar na empresa, ele vai atrapalhar a sua investigação. Esse cara vai causar um problema. Ele pode sumir com documentos, ele pode fazer algum tipo de pressão nas testemunhas. Então, primeira coisa, pode afastar? Pode. Mas qual o prazo, professor? Com qual prazo? Primeira coisa, né, gente? Vamos lá. Trazendo aí mais uma dica para vocês. Recebeu a denúncia? Não pega logo no primeiro dia que você recebeu e já afasta seria o suspeito do caso, né? Aquela pessoa que foi ali o denunciado. Não. O que você vai fazer primeiro? Apurar, vai levantar documentos, pode até ser a questão das imagens, né? De repente tem câmeras no local, vai falar com testemunhas. Depois é que você vai partir para um afastamento ou não. O que eu recomendo, gente? Que esse afastamento não dure mais do que deveria, né? Pode ser uma semana? Pode. Pode ser 3 dias? Pode. Pode ser 15 dias? Pode. Ah, professor, tem numa empresa um empregado que está afastado há mais de um mês. Poxa, espera aí. Mais de um mês? Começa a me preocupar. Por quê? Porque significa que se eu afasto a pessoa há muito tempo, e se depois eu não provo que ele foi como é que ele vai falar, né? Porque aí entra o lado, né? De novo, né, gente? Não tem que falar como compliance, como investigador, mas também pensar na carreira das pessoas dentro das empresas, né, dentro das corporações. E se essa pessoa, por exemplo, na sua apuração, ele foi inocentado? Não teve nada lá, não teve prova nenhuma contra ele. Como é que fica a carreira dessa pessoa dentro da companhia? O que ele vai falar para a esposa que ele não foi trabalhar durante 30 dias? Por quê? Então, acho que uma das preocupações que a gente tem que ter é também
de novo, né, com o posicionamento, com tratar as pessoas com respeito, com dignidade, até nesse momento onde ele está sendo suspeito de um determinado problema, né? Tá bom, gente? Bom, professor, beleza, bacana, recebi a denúncia, o senhor já explicou aí, tem o rito, né, mas como é que eu faço as perguntas? Eu vou entrevistar alguém, e aí como é que eu faço? Bom, sugestão aqui, dicas para vocês. Primeira coisa, aí tem pergunta fechada e pergunta aberta. E aqui do lado, um quadrinho que é mais uma referência, tá, gente? Isso aqui é uma das referências. Aliás, tem muito curso de investigação, né? Eu tive a oportunidade também de fazer alguns sobre esse tema, bem interessantes. E a minha sugestão a vocês é começar com as perguntas abertas, né? Por quê? Porque com as perguntas abertas, vai dando para as pessoas, seja para a vítima, para as testemunhas, ou até para o chamado suspeito, né, para aquela pessoa que está sendo ali o denunciado daquele caso, oportunidade para que ele fale, né? E isso vai, vamos dizer assim, aproximando vocês dessa pessoa, né? Ah, mas, por favor, na tua opinião, o que aconteceu, né, naquele dia e tal? Olha, você poderia me explicar como funciona o processo de pagamentos, né? Vou dar um exemplo aqui, e ele vai explicando, não, o processo de pagamento funciona assim. Ou seja, vai dando para ele até uma forma, né, dele poder trazer informações para que a gente possa ir montando o nosso quebra-cabeça aqui, né? Olha, o que você sabe me dizer sobre determinada coisa, determinada pessoa, determinado processo produtivo, determinado processo de compras, por exemplo? Então, essas perguntas abertas, que não têm limite, importante dizer isso, né? Agora, é óbvio que também precisa encher de perguntas, né, gente? Vai fazer um questionário com tanta pergunta? Não. Tenha lá um limite de perguntas, dependendo do caso, deixa essas perguntas abertas primeiro, e aí, gente, olha que interessante, depois das perguntas abertas, aí sim nós vamos partir para o que a gente chama de perguntas fechadas. São as perguntas fechadas, gente, praticamente elas são binárias, né? O que a gente chama de sim ou não, né? Sim ou não. E aí já começam, né? Aqui tem até o 5W e 2Hs, né? Uma fórmula, uma metodologia, né, americana para identificar vários casos. Uma delas é usada aqui no processo de investigação, né? O que, onde, quando, por quê, como, né? E aí a gente pode até fazer, né, a questão financeira, se for um caso, né? Mas quanto, né? De quanto foi? De quanto a gente está falando, né? Ah, houve um desvio. Poxa, houve um desvio de quanto? R$10. Ah, tá bom. Beleza. Houve um desvio, quanto foi? 10 milhões. Poxa, né? R$10, 10 milhões, tenho certeza que você já mudou a forma de você pensar sobre aquele desvio, né? Só o fato de eu falar aqui de R$10 para 10 milhões, ou de 10 mil para 10 milhões, com certeza você que está aí do lado já percebeu que existe uma necessidade de tratar o tema de forma diferente, né? Então, gente, primeira coisa, questão das perguntas, né? Prepare um questionário, tá, pessoal? Prepare um questionário. Quando for abordar as pessoas, vão com esse questionário pronto. Ah, professor, mas eu tenho um questionário e uso o mesmo para todos os casos. Olha, sugiro que você reveja. Talvez valha a pena ter um questionário, vamos dizer assim, uma espinha dorsal, um questionário padrão, mas você pode ir adaptando esse questionário, tá? O que eu trago como cuidado? Primeiro, evita, tá, gente, fazer essas perguntas subjetivas. Eu não faço, tá? Se eu puder dizer para vocês assim, evitem, tá? Outra coisa, jamais, né, acusem o entrevistado de nada. Sabe aquela coisa de ficar, não, isso aí, olha, mesmo em filmes, quando vocês já viram esses filmes, mesmo em filme ainda corre um risco. Então, não recomendo para que vocês façam nada nesse sentido, tá, gente? Outra coisa que sempre chega de pergunta para nós, professor,
E essa questão dos depoimentos? Posso só falar com a pessoa? Eu tenho que colher mesmo um depoimento por escrito? Como é que eu faço? Embora na Justiça do Trabalho ainda seja um ponto controvertido, eu recomendo que seja formalizado, tá, gente? Minha experiência diz que os documentos, quando a gente assina, principalmente a assinatura, né, dá um peso para quem está, enfim, tanto para quem está trazendo a denúncia, quanto para quem está sendo a vítima, quanto para o testemunho, enfim, para todos os envolvidos, na medida em que ele assina um determinado documento, ele repensa, sabe? Fica uma coisa mais apropriada. E o que as pessoas têm perguntado para mim também é o seguinte: professor, nessa época de trabalho remoto, né, como é que estão as investigações de forma remota? Posso usar aqui, igual a gente está fazendo, né, via Zoom, via Teams, via, enfim, Polycom, qualquer outro? Pode, você pode. Toma cuidado com o seguinte: tem muita gente gravando, hoje a gente grava tudo e tudo, né? Então, por mais que a gente fale, é proibido gravar, não sei se você, do outro lado da tela, está gravando ou não, né? Então, eu fico com essa ressalva. Então, a primeira resposta é: pode? Pode. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque perde um pouco. Primeiro que perde a interação, perde o que a gente chama de linguagem corporal, que eu vou falar no próximo slide, mas principalmente as questões de evidências. Tomem cuidado, porque às vezes um assunto ele escapa da gente, né? Ele sai. Tem uma amiga minha, uma multinacional lá em Santa Catarina, ela estava, enfim, num processo lá de apuração. O compliance officer da empresa, ele avisou a pessoa que estava sendo gravado, né, que acho que é no mínimo que a gente tem que fazer, avisar. A pessoa estava prestando depoimento, estava sendo gravado. Só que é o seguinte: na hora que terminou, automaticamente foi um e-mail para a pessoa com a gravação, né? Quando ela se cadastrou ali, colocou um e-mail e tal, e aí foi com a gravação. Eu acho muito arriscado. Por quê? Porque a gente nem concluiu ainda o processo de apuração e eu já tenho um documento solto. E todo documento solto pode ter interpretações diferentes. Então, eu acho meio complicado, tá bom, gente? Não gosto. Aí as pessoas perguntam: professor, mas ele está em home office. Posso chamá-lo para o presencial para fazer essa entrevista? Pode, claro. O vínculo trabalhista dele continua existindo. Não é porque ele está em home office que ele não pode ser convocado, ou chamado, enfim, convidado a prestar um depoimento. Tá? Então, primeira coisa, pode. Aliás, posso até usar o verbo aqui, deve, né, para caso queira. Tá? Deixa eu ver aqui, o que mais? Cadê aqui o próximo slide? Aí, mudou. Bom, o que a gente tem aqui, gente? Uma coisa que eu trago de dicas para vocês, a gente já está terminando o nosso bate-papo. Tomem cuidado na escolha do entrevistador, há necessidade de capacitar essas pessoas. Os casos de assédio, a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque às vezes se a pessoa vou dar um exemplo, uma mulher, tomem cuidado quem a gente vai colocar como entrevistador, tá? Porque às vezes a própria vítima não se sente confortável de falar tudo para quem está sendo para o entrevistador. Então eu gosto sempre de dividir isso, tá? De capacitar as pessoas para que a vítima, no caso, se sinta confortável em falar. Gente, educação, tom de voz, tal, isso é fundamental, né? E uma outra coisa também é o seguinte: a limitação de pessoas na sala. No máximo 3, né? Você, a outra parte, né? A vítima, a testemunha, enfim, quem vai estar ali, ou o próprio denunciado, e uma outra pessoa que normalmente eu recomendo, que é quem vai colher o depoimento, porque às vezes a gente está escrevendo, ou está lá, ou então um que vai prestar mais atenção, vai fazer um papel ali de moderador e tal. Isso ajuda muito, tá? Não gosto, e acho que nem recomendo, não recomendo, não gosto, excesso de pessoas na sala.
Isso constrange e não é bom, tá? A gente sabe que o corpo fala, a parte verbal, ela representa a gente muito pouco, né? Alguns estudiosos dizem 5, outros 10% daquilo que a gente, de como a gente conversa, e a nossa linguagem corporal, ela fala muito mais do que isso, né? E olha que interessante aqui, né? Só umas fotos ilustrativas para a gente ver como que a linguagem corporal, mesmo a gente não sabendo do conteúdo, mesmo a gente não sabendo, né? Só uma foto aqui, olha que interessante quanto, né, a gente consegue captar de informação só pela linguagem não verbal. E isso nos depoimentos fica muito claro, né? Aliás, tem vários treinamentos, vários cursos falando só sobre essa questão do que a gente chama de body language, né? Ou então das chamadas micromensagens, né? Como é que aquela questão do olho e tal, e não só, o braço cruzado é rejeição, olhou para cima, porque tem muito mais coisa do que isso, né? Mas aí, olha, precisaria de um outro curso só para falar dessa questão de linguagem comportamental aqui. O que eu trago para vocês, né, como dica, prestem atenção na linguagem corporal, né? A linguagem corporal, ela é muito importante mas, professor, como é que eu faço? Eu vejo e vou escrever isso no meu relatório? Não, gente, aí não dá para escrever, né? Naquele momento, o depoente olhou para cima. Não, naquele tempo, o depoente... Não, aí não dá. Mas isso ajuda muito. E na medida em que você vai pegando experiência, né? Na medida em que a gente vai entrevistando pessoas, a gente vai percebendo se ela, obviamente, está agindo de boa fé, ou está escondendo alguma coisa ou não. Aqui, gente, olha que interessante. Hoje a gente está vivendo um mundo totalmente conectado, né? Um mundo disruptivo. Essa imagem do lado, a gente não sabe se essa pessoa está acompanhando o nosso treinamento, se ela está tendo aula, se ela está em casa. Ela pode, inclusive, estar trabalhando, né? Então, hoje, está tudo muito junto e misturado, como diz, né? Com todo respeito à palavra. E às vezes a gente vai se deparar com investigações onde a gente fala, mas fulano está usando os recursos da companhia indevidamente. Ou então, fulano abriu um arquivo, mas espera aí a gente vai entrar, mas o computador é dele, é da companhia, ele pode ou não pode. Via de regra é o seguinte, gente, todo equipamento da empresa, ela, na minha opinião, não só pode, como deve monitorar. Aliás, tem vários julgamentos dizendo isso. Mas isso é dele, pessoal. Se o e-mail é pessoal dele, se a conta é pessoal dele, não. Aí não pode, tá, gente? Mas ele está usando o equipamento da empresa. Se a conta é dele, é pessoal dele, não pode, tá? Acessar. Aqui, uma questão muito importante que eu trago, que é a dificuldade em preservar o que a gente chama aí de denunciante de boa-fé. Por quê? Todo mundo, todos os códigos, eu já revisei muitos códigos de ética, o pessoal fala código de conduta ética, ou então cartilha de conduta, e não raramente está incluído ali, né? Está inclusa a questão da retaliação. É proibido retaliar. Só que é o seguinte, gente, no Brasil, é difícil a gente ter algum mecanismo que proíba isso, seja nas corporações, seja no mundo público, que é o tal do denunciante de boa-fé. Então, não raramente as pessoas acabam sendo desligadas ou até pedem demissão mesmo, né? Faz a denúncia e depois vê que não teve clima, né? Não teve clima, teve que sair. Ou, muitas vezes, o próprio... o autor, né? O autor não, vamos tratar um outro nome aqui, o denunciado, né? O assediador, por exemplo, aquele que cometeu um determinado delito, uma determinada conduta inapropriada dentro da companhia, do nada, cadê fulano? Foi transferido. Então, às vezes, as empresas usam isso como um artifício, né? Transfere para outra área, para outro local. Gente, não é a melhor prática, né? Não é, porque aí dá a impressão de que a coisa não é séria.
O assédio moral, já comentei, né, a questão da importância de tratar esse tema muito relevante. Aqui, nem tudo, é importante dizer que nem tudo é assédio moral, só esses 4 requisitos que caracterizam assédio moral. A gente sabe que tem um projeto de lei, né, olha que interessante, a OIT, no ano passado, ela publicou aí um artigo, o Brasil ainda não aderiu, dizendo o seguinte: basta uma ação, eu já caracterizo o assédio moral. O Brasil ainda não. O Brasil tem essa questão aqui da repetição, né, da insistência. Uma bronca, um grito, aquela coisa que passou do limite. Não, isso não é um assédio moral. Claro, não estou dizendo que é uma conduta apropriada, estou dizendo que aquela conduta ela não é adequada, porém, ela ainda não é caracterizada assédio moral. Tem um PLS que está no Senado, o PL começou em 2001 na Câmara, demorou de 2001 até o ano passado, até 2019, para o Senado devolver. Ainda está lá. Mas é para, vamos dizer assim, criminalizar o assédio moral, porque hoje não é crime. Assédio sexual é, moral ainda não. Esses 4 requisitos aí caracterizam o assédio moral no Brasil. Existe, sim, a zona cinzenta, né? Então, a questão das metas, e aquilo que eu tinha falado, o Brasil ainda é um país que ainda vamos dizer assim, discrimina, né? A gente tem essa questão aí do sexismo, homofobia e a transfobia, como não adianta só colocar na política DRH, mais do que isso, treinar as pessoas, capacitá-las e deixar, vamos dizer assim, tudo de forma clara, as regras claras, né? Não adianta eu dizer, não, aqui nós respeitamos todo mundo. Está lá escrito na parede, tem um quadro, mas na prática a gente não vê isso. E as pessoas hoje utilizam as mídias sociais justamente para escancarar, né? Para abrir, para falar, manifestar ali as suas opiniões. Bom, minhas recomendações. Gente, recomendação de especialista aqui. Primeira coisa, trate as pessoas como pessoas e não pelo cargo. Né? Já começa por aí. Respeite a legislação local. Vocês viram que durante a minha carreira eu passei, né, por diferentes regiões, e então a legislação na Argentina é uma, na Venezuela é outra, Chile é outra, no Brasil é outra. Então, estando aqui, né, vamos respeitar a legislação local. O melhor depoimento é aquele onde eu não troco, nem prometo e nem ameaço ninguém, né, onde as pessoas vêm e fornecem para a gente de forma espontânea aquilo que de fato realmente aconteceu. Tem até gente que brinca, fala, mas aí para toda a versão eu tenho 3, né? A dele, a do outro e a verdadeira. Ok, pode ser isso, mas no nosso papel a gente tem que tentar extrair ao máximo de informação sem qualquer tipo de manifestação, a gente é isento nesse caso. O que eu recomendo? Nesse momento, até que não seja concluído o caso, que a gente não entregue nenhum documento ao depoente. Mas professor, na área trabalhista, quando a pessoa assina um documento, ela não tem direito a uma cópia? Tem. Minha sugestão, não entrega agora. Espera, fecha primeiro o seu caso e depois você dá uma cópia do depoimento dela, hein, gente? Não vai dar cópia de todo o processo, de tudo que se apurou para uma vítima, para uma testemunha, não. Só o documento que ela assinou. Por quê? Porque é um documento interno, sigiloso, e aí tem que ser, vamos dizer assim, tratado pela área de RH, compliance ou jurídico, né? Ficar segregado isso na empresa. Nenhum comentário fora da sala ou das entrevistas, e óbvio, né, gente? Ética, respeito, educação, sempre. Até no momento de uma justa causa, pessoal. Eu, infelizmente, na minha carreira, já demiti algumas pessoas por justa causa, gente assim, o que a gente chama de gente mais simples, né, o que o pessoal chama vou dizer, chão de fábrica, que é uma expressão utilizada. Infelizmente, já demiti, inclusive, executivos, diretores, gerentes, mas em todos os momentos a gente tem que ter o respeito pelas pessoas, né? Então, acho que esse é o princípio fundamental para quem vai atuar ou pretende atuar na área de compliance. E é isso, gente. Eu agradeço, muito obrigado. Eu sempre termino dizendo que a ética começa em casa.
Então, mais uma vez agradeço aqui, eu vou parar de compartilhar a minha tela, agradecendo aqui ao Damásio, em nome do professor Alexander Mendes Hakimi, também agradecendo aí, professor Alexander, ao pessoal de suporte da TV Damásio, a Priscila, ao Douglas, ao Cauê, a Dani e a Nath, que sempre nos apoiam, sempre nos dão aí essa força. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e me coloco sempre à disposição aí pelas redes sociais. Muito obrigado. Muito bem. Mais uma vez, eu quero agradecer ao professor Kleber Izzo pela disponibilidade de estar aqui conosco. Eu sei do seu tempo, sei de todas as suas ocupações, sei, na verdade, quão requisitado é nas suas atividades, mas muito obrigado por esta gentileza de estar conosco nessas aulas especiais aqui do Damásio Educacional. Uma alegria recebê-lo mais uma vez. Já teve a oportunidade de falar aqui para nós sobre a questão do compliance nas relações de trabalho e hoje trouxe vivamente toda a questão voltada às investigações internas aí de compliance. Para você que está nos assistindo, eu tenho certeza que você se encantou com a ideia do compliance, se encantou com a circunstância, portanto, do compliance que vem sendo adotada, aplicada aí em grandes empresas, médias empresas e, como o nosso próprio palestrante falou hoje, até em pequenas empresas. Exatamente isso. Além, lógico, né, a questão da aplicação do compliance no setor público, que aí vem com outro nome, que é com o nome, portanto, aí de integridade. Então, nosso palestrante aí, muito obrigado mais uma vez. Eu quero só passar a palavra ao nosso palestrante. É autor de livro também e tudo. Eu queria que destacasse um pouquinho, né, a sua participação, portanto, né, na elaboração do livro, na participação nesta coautoria na obra, exatamente porque o nosso internauta, esse que está nos assistindo aqui, seguramente vai ter a oportunidade e aí a chance de adquirir as obras que o professor tenha participado. Então, devolvo aí a palavra, portanto, para as suas considerações finais. Obrigado, Alexander. Obrigado mais uma vez pelo espaço. E o que eu tenho falado muito, né, nas palestras, nas aulas e por meio dessas obras, um deles, até estou aqui com um exemplar em mãos, que fala sobre como conciliar o compliance com as relações de trabalho. Um livro escrito com muito carinho, junto com outros profissionais de recursos humanos, onde eu abordo essa questão do compliance e também essa visão, né, como é que os sindicatos enxergam isso, né, como é que as organizações têm tratado as questões de compliance dentro das suas empresas aí. E um outro livro que chama Ser Extraordinário é Questão de Escolha, onde eu falo muito do comportamento, né? Não adianta a gente querer que a organização esteja em compliance, seja uma organização ética, se a gente não mudar os nossos comportamentos. Então, são duas coautorias aí com profissionais, grandes amigos no mercado, e que, desde já, eu me coloco à disposição aí, enfim, me coloco... É um tema que eu gosto, que eu vibro em falar. Alexander, mais uma vez, muito obrigado, e mais uma vez agradeço aí a todos da TV Damásio. Muito obrigado, professor Kleber Izzo, pela sua exposição, pela sua gentileza, estar conosco aí para tratar desse tema sempre muito importante, que é exatamente o compliance. Você que está nos assistindo, né, eu sei que você já se inscreveu no canal da TV Damásio, você já clicou ali no sininho, você já deu um like também para essa nossa aula, para propagarmos, portanto, para outros internautas. Navegue também no site, aí no YouTube, né, da TV Damásio. Nós temos inúmeras outras aulas especiais, né, com temas de relevância, com temas importantes, né, das áreas do direito civil, do direito processual civil, direito penal, processual penal, direito do trabalho, direito tributário, direito notarial e registral, direito eleitoral, direito constitucional, enfim, são inúmeros os temas que são tratados por profissionais renomados, por professores, portanto, atualizados e de grande renome no cenário nacional, como, por exemplo, este nosso palestrante de hoje, professor Kleber Izzo, que tem se destacado, portanto, em eventos também
corporativos, em eventos, em congressos e seminários por todo o país. Presença mais que obrigatória, portanto, né, nos congressos, nos eventos, palestra do nosso palestrante de hoje, que vocês estão conhecendo, o Dr. Kleber Izzo. Dr. Kleber, muito obrigado mais uma vez, uma grande alegria, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Seguramente vamos tratar de outros temas voltados ao compliance no futuro com a sua presença. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E a você que está nos assistindo, eu agradeço pela sua participação. Mas eu não encerro ainda. Eu quero, ultimando aqui a minha fala, fazer um agradecimento também muito especial aos profissionais, aos colaboradores aqui dos estúdios da TV Damásio, que com muita gentileza, com muita atenção, com muito carinho, fazem chegar até você a melhor transmissão, o melhor som, a melhor imagem, tudo isso para que você fique cada vez mais conectado aqui conosco. Então, os agradecimentos também a todos os profissionais aqui dos estúdios da TV Damásio. Muito obrigado a você que está nos assistindo, mais uma vez obrigado ao palestrante e até uma nova oportunidade. Obrigado.